Olá, pessoal! E aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monster Concursos. Já queria te pedir de antemão, tá? Que você assine o nosso canal aí, que você dê um joinha, dá um clique aí no curtir, vai ajudar demais, tá? Outra coisa, eu quero te dar os parabéns por você fazer isso aqui, ó. Essa é a minha teoria de vida, gente. Fazer o que deve ser feito. Gente, isso aqui resolve qualquer problema. Fazer o que deve ser feito resolve qualquer problema, tá? Por exemplo, eu fico olhando às vezes, né, as pessoas, briga de trânsito, você errou, o cara tá te xingando ali e tal, você colocou em risco ele, né, a família dele, todo mundo e tal, e o cara tá te xingando ali e você tá brigando com o cara. Você errou, faz o que deve ser feito. Vira pro cara e fala assim, ô irmão, me perdoa, desculpa. Gente, se você virar pro cara, olhando no olho dele e falar assim, me perdoa. Se você errou, me desculpa aí, cara, beleza? Ou então se o cara te pediu desculpa, fala, velho, beleza, beleza, morreu. Acabou, senhor. Gente, a gente precisa fazer o que deve ser feito. Se a situação tá ruim, você quer passar num concurso, mas não é só você ficar falando, ai, se Deus quiser, ai meu Deus, graças a Deus. No, se Deus me ajudar. Tá, outro dia mesmo o pessoal falou, né? Ah, a Mega Sena deu 159 milhões. Aí alguém falou, nossa, foi um ganhador só e parece que foi de Belo Horizonte e tal, ou Minas Gerais. Aí eu virei e falei, não, podia tanto ser eu. Mas como se eu não joguei? Como é que eu, que esperança é essa que eu tenho? Então, assim, é fazer o que deve ser feito mesmo. O edital ainda não foi publicado, você já está aí estudando. Ah, mas eu estou estudando por aulas gratuitas. Não interessa, você está estudando? Saiba que essa aula ela tem a mesma qualidade de uma aula paga. Obviamente, né, que se você adquire um curso completo, você tem toda ali uma sequência de aulas, né? Claro e tal, não tem como discutir isso, porém, Monster nos dá sempre a oportunidade de estudar, mesmo quando a gente não tiver todo aquele dinheiro para investir. Então, gente, as oportunidades, elas estão aí o tempo todo, né? O que diferencia um perdedor de um vencedor é o que você faz com os limões que te dão. O que você faz com as oportunidades, tá? Porque na vida, gente, tudo tem dois caminhos, tá? Você recebeu aqui essa bomba. Tá, ela tá lá pegando fogo. O seu futuro vai ser determinado pelo que você vai fazer com essa bomba. Você vai jogar lá na casa de alguém, você vai engolir a bomba, vai lá, eu quero morrer, vai lá e engole a bomba. Ou você vai usar essa bomba, por exemplo, para destruir uma muralha que está te impedindo de crescer. Eu sempre falo isso, né? A gente, nós seres humanos, nós temos uma oportunidade, né, de recomeçar com muita facilidade. Se você for pensar bem, cada ano que passa é uma nova oportunidade que se abre. Mas se você for pensar bem, outro dia eu estava pensando nisso. Tem gente que fica esperando ali o dia 31 de dezembro, ansioso, porque a hora que passa pelo dia 31 de dezembro, fala, graças a Deus, agora é ano novo, vida nova. Agora eu vou para academia, agora eu vou ser um cara fiel, agora eu não vou ser grosso, agora eu vou estudar. Aí, se logo ali nos primeiros dias a coisa desanda, ele fala, vou esperar ano que vem então. Aí já espera o próximo ano. Para que esperar o próximo ano? Você já parou para pensar que o ano ele é composto por 12 meses, então ao invés de você esperar um ano inteiro, você poderia simplesmente esperar a virada do mês? E ao invés de você ter uma oportunidade por ano, você teria 12? Agora deixa eu te dar uma outra notícia boa. Já reparou que o mês ele tem 30 ou 31 dias? Então você não precisava esperar o mês virar. Bastaria que você esperasse o dia virar. E eu acho que é isso. Cada dia é uma nova oportunidade. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E, para te falar a verdade, você poderia fazer isso a cada hora, né? Mas não. Vamos fazer por dia. Se hoje você não está bem, né? Deixa para amanhã. Se amanhã você não estiver bem, você deixa para depois. Agora, se depois você também não estiver bem, aí você já está, na verdade, postergando demais, né?
Você já está negligenciando demais. Depois eu vou encontrar a palavra que está na moda para isso. Eu vou encontrar a palavra que está na moda. A palavra fugiu aqui. Mas é isso. Então vamos lá. Agora falando sobre o edital da Polícia Civil de Minas Gerais. Gente, os editais eles sempre têm. Da Polícia Civil de Minas Gerais é igual do TJ. Eles sempre foram. Igual nesse sentido que eu vou te falar agora. A gente sempre teve muito tempo para estudar. Então saiu o edital, a gente tinha aí 6 meses para estudar. No último edital não foi assim. Saiu um edital para 3 cargos, escrivão, investigador e perito, né, os 3 de nível superior. E os editais foram diferentes entre si, a parte de informática sempre. E a gente teve pouquíssimo tempo até a data da prova. Então foi uma oportunidade única. Quem estudou muito conseguiu, passou. Então a gente sente, e por que a gente está fazendo esse vídeo agora, né? A gente sente a necessidade de começar a estudar antes. Então, nós do Monster nos reunimos e falamos assim, não, vamos começar a soltar vídeo antes aí pra galera que tá querendo fazer. Vamos dar oportunidade para esse pessoal. Então é isso. É você começar a estudar o quê? Antes. Pois 2023 vai ter concurso, isso já foi sinalizado pelo nosso governador Romeu Zema. Ele já sinalizou, antes mesmo das eleições, que teria concurso 2023, porque a gente tem um déficit de policiais. Então, vamos para dentro. Vamos pegar aqui, vamos começar a estudar e vamos pegar a nossa vaga. Beleza? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Tem o meu Instagram aqui, tá? Já vou deixar aqui para vocês. Ó, Instagram. Qual que é o Instagram do cara? @Professor Pablo Leonardo. Se você quiser me seguir, segue lá. Né? Lá tem muita dica, tem muita informação que eu coloco lá todos os dias, vídeos, imagens, e tudo, tenho certeza que vai te ajudar muito. Beleza? Ó, eu tenho um caderninho de informática, eu sempre faço um caderninho toda aula, tá? Isso é de suma importância. Então, sempre que você estiver assistindo essas aulas, faça o seu caderninho também, organize-se, porque é o que eu estou te falando, né? A gente tem muito conteúdo hoje na internet, mas o que vai determinar o seu sucesso ou não é o que você faz com esse conteúdo. Apareceu um vídeo novo do Monster, olha que legal. Beleza, então vamos assistir, vamos fazer nossas anotações, vamos ter uma sequência. A oportunidade, ela está aí. O que vai determinar o seu futuro é o que você vai fazer diante dessas oportunidades. Né? Chegou um limão na sua mão, o que você vai fazer? Vai reclamar? Ah, limão não, eu queria uma laranja, ah, limão é azeda, ah, limão me faz arrepiar, ah, limão não, limão é ruim. Você vai ficar reclamando? Ou você vai fazer uma limonada legal? Ou você vai fazer uma caipirinha? Então, é isso. É o que você vai fazer com as dificuldades. Então vamos começar, tá, gente? Eu vou pela parte aqui de segurança da informação. Isso é um tópico, aqui ó, presta atenção, isso cai para todos os cargos da PCMG, tá, gente? Todos os cargos da PCMG têm essa parte de segurança. Para falar a verdade, todo concurso tem, tá? Pessoal, e aqui a gente vai ter a definição de segurança da informação. Mas, o que é segurança da informação? Tá? A segurança da informação é vamos falar assim, é um campo de pesquisa que ela desenvolve ferramentas e técnicas, tá? Com o objetivo de proteger informações pessoais e também corporativas. Então, o que eu preciso que você entenda? Começando aqui, tá? Sobre a segurança da informação. Ó, desenvolve ferramentas e técnicas. Então você grava isso. Desenvolve ferramentas e técnicas. E não só ferramentas. Mas por que o Pablo está falando isso? Porque normalmente, quando eu viro e falo assim, olha, você não está tomando os devidos cuidados com a segurança. Aí geralmente você vira e fala assim, mas qual que é o antivírus que eu devo usar? Ok, beleza, você tem a consciência de que antivírus é usado para segurança. Mas não é somente um antivírus. Né? Se eu virar para você e falar assim, olha, você não está tomando os devidos cuidados com a sua saúde. Aí você vira e fala assim, então quanto de açúcar eu tenho que parar de comer? Mas eu não falei que é em relação à glicemia. Eu não falei que você está comendo muito açúcar. Eu falei que você não está tomando os devidos cuidados com a sua saúde. Pode ser exercício físico,
pode ser bebida alcoólica, pode ser cigarro, pode ser um monte de coisa. Então, quando a gente fala assim, você não está tomando os devidos cuidados com a segurança, pode ser um antivírus que você não está usando, um firewall que não está configurado, às vezes você não fez backup, que é cópia de segurança. Às vezes você está clicando sobre qualquer coisa, às vezes você está salvando e executando arquivos no seu computador sem nenhum critério. Então, isso tudo é muito importante. E por que eu estou te falando isso? Você vai ter N oportunidades. A Polícia Civil de Minas, ela dá oportunidades aos seus servidores, e não somente aos servidores, mas à comunidade como um todo, de se capacitar de forma gratuita. Então, existem vários cursos na internet que são ofertados pela Polícia Civil. Então, por exemplo, curso sobre pedofilia na internet, curso sobre golpes digitais, sobre ataques, malwares e tal. Então, sempre visando essa parte de segurança da informação. Por quê? Conscientizar a população é a maneira mais inteligente e eficiente, né, vou falar assim, de você facilitar o seu trabalho. Porque se a gente consegue capacitar e conscientizar parte da população, nosso trabalho vai ser menor. Menos pessoas vai cair em golpes na internet, por aí vai, e vão ir menos à delegacia e exigir menos de nós. Então essa conscientização isso é muito importante. Então, a polícia, ela exige muito isso para você entrar na polícia, para você ser um policial. Até porque ela capacita de forma gratuita na internet. Então, obviamente, se ela dá um treinamento gratuito na internet, ela quer que seus futuros policiais já entrem sabendo isso, porque ela já gastou todo um tempo dando esse treinamento. Entendeu? Então, mas eu não vi esse treinamento. Não tem problema, você começa a se ligar mais a partir de agora. Eu tô te passando aqui. Tá? Eu faço todos que aparecem eu faço, da polícia. Eu gosto de fazer, eu gosto de estudar. Mas é uma coisa que você ensina, você está assistindo a aula do cara. O cara pode ser um bom professor, o cara pode falar uma coisa de um jeito que eu não falo. O cara pode dar uma informação nova ali que eu não tenho. Deixa eu te falar. Você pode ser um mestre. Eu estou te dando essa aula aqui agora, você vai aprender pelo menos uma coisa aqui que você não sabia. Certeza que você vai. Então é o quê? Humildade, sempre, para aprender. Então, não somente ferramentas. Um exemplo. O que você deve fazer quando você recebe um e-mail que tem um anexo? Eu devo executar um software antivírus e verificar se o anexo é malicioso. Isso não é uma ferramenta. Isso é uma técnica. Tá, se alguém te pedir para você enviar os dados do seu cartão de crédito por e-mail, e aí, o que você vai fazer? Vai enviar ou não? Isso não é uma ferramenta, isso é uma técnica. Então, segurança da informação cuida disso tudo. Ferramentas e técnicas. Certo? Uma outra coisa. Proteção para informações pessoais e corporativas. Não somente corporativas, porque as pessoas pensam que segurança da informação é uma preocupação, né, que deveria ser exclusivamente das empresas, mas não é. Segurança da informação, gente, não é uma preocupação exclusivamente da empresa ou das empresas, mas sim uma preocupação de todos nós. Uma outra informação muito importante é essa: proteção para todos os tipos de informação. E não somente para informações digitais. Muita gente acha que segurança da informação ela é aplicada somente a informações digitais. Ou seja, somente a informações que estão dentro de computadores. Não. Segurança da informação vai oferecer proteção para todo tipo de informação, seja ela digital, seja ela impressa em papel e por aí vai. E não somente as informações digitais. Bom, então agora a gente vai falar sobre senha. Gente, é muito importante a gente entender que, na verdade, existem dois tipos de senha. Tá certo? Então, veja bem, nós temos aquela senha que é caracterizada como forte e aquela senha que é caracterizada como fraca. Pablo,
Mas qual que vai ser a diferença entre uma senha forte e uma senha fraca? Bom, pessoal, a diferença entre uma senha forte e uma senha fraca é que a senha forte é uma senha difícil de ser decifrada e a senha fraca é uma senha fácil de ser decifrada. Você deve optar sempre por senhas fortes, tá certo? Você não deve usar a mesma senha para mais de um serviço. Ah, que isso, Pablo? Você está ficando doido. Como é que eu vou fazer para memorizar as senhas? Bom, na verdade, existem sistemas que permitem que você armazene suas senhas. Tá? Então, quanto a isso, não tem problema. Agora, você não deve usar a mesma senha para mais de um serviço. Por quê? Porque vamos imaginar que você usa a mesma senha para o Facebook e para o Instagram. Se, por exemplo, alguém invadir o sistema do Facebook, vai descobrir sua senha e vai tentar abrir seu perfil no Instagram com essa senha. E possivelmente vai conseguir, porque as pessoas costumam usar a mesma senha para os dois. Então, essa, gente, é uma recomendação de segurança muito forte. Você não deve usar, tá? Então, se cair na prova, teve até uma questão de prova outro dia que falou assim, que você deveria ter uma senha para assuntos pessoais e outra para assuntos corporativos. E isso está errado. Por quê? Porque você deve ter uma senha para cada serviço que você for utilizar. Essa é a verdade, ok? Beleza. Gente, e como a gente tem, né? Qual que é a formação de uma senha forte? O que você precisa entender, tá? Uma senha forte, ela é formada por um grande número de caracteres. Você não precisa esquentar, por exemplo, com Pablo, tem que ser 10 caracteres, tem que ser 12 caracteres, tem que ser 13? Não, porque cada sistema permite um número de caracteres. Então entenda que a senha é formada por um grande número de caracteres, não importa quantos, tá certo? O máximo que você puder. E dentre esses caracteres nós temos letras, números e símbolos, então tem que misturar, tá? Letras, números e símbolos. É por isso que é tão difícil definir uma senha. Hoje em dia, grande parte do seu tempo, quando você está lá, né, mexendo num sistema, aí você vai perceber que grande parte do tempo ali você fica tentando definir senha. Você vai tentar configurar sua senha, você fica um tempão testando, tá? Então aqui, ó, letras, tá? Números e símbolos. Hoje, os sistemas, eles são cheios de regra para definir senha. Sabe por quê? Porque senão, sabe qual que é a senha que o pessoal define? Eu vou falar com você aqui, você vai rir. Tá preparado? Então se prepara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gente, é a senha mais usada no mundo. Pra vocês terem uma ideia, tá? Do que eu tô falando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma senha muito fácil, é uma sequência só de números, é uma senha extremamente fraca. E nós não devemos usar senhas fracas. Tá certo? Então, ó, por exemplo, a segunda senha mais usada no mundo, Pablo 123, ou seja, é o nome da pessoa 123. Também não devemos usar. Tá certo? Então são letras, maiúsculas e minúsculas, símbolos especiais e números. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma senha forte. Pablo, mas eu não vou conseguir lembrar. Não tem problema. Beleza? O que importa é que você tenha isso anotado em algum lugar, pode ser até salvo dentro de um software e que você consiga recuperar quando você quiser. Isso aqui é minha data de casamento. Isso aqui, talvez, Pablo, mas eu nunca saberia que essa é a sua data de casamento, então eu não descobriria essa senha. Você não, mas a Aline sim, porque ela é minha esposa e ela também casou nessa mesma data. Então, a senha, ela não é caracterizada como fraca quando todo mundo consegue descobrir. Se uma pessoa conseguir descobrir, a senha já é definida como ou caracterizada como fraca. Pessoal, um outro detalhe. Existe um conceito chamado força bruta. O que é força bruta? Gente, força bruta é algo extremamente simples da gente definir, né? Quando a gente fala assim, a pessoa entrou na casa usando uma chave. Tá, se ela entrou na casa usando uma chave, a princípio ela tinha permissão para abrir a porta e entrar.
A pessoa entrou na casa usando a força bruta, quer dizer, ela arrombou a casa. Força bruta é um método que existe para descobrir senhas, tá? Consiste em usar um algoritmo. Quando a gente fala algoritmo, você pode entender como um programa. É um programa que ele vai testando combinações de caracteres a fim de descobrir uma senha. E esse método chamado de força bruta, ele vai ter muita eficiência quando a senha for fraca. Então, quanto mais fraca for a sua senha, maior será o sucesso do método conhecido como força bruta. Tá bom? Então, fique atentos a isso. Força bruta é um método que a gente usa para descobrir senha. Uma outra coisa que eu quero te falar aqui é o seguinte. Tem um outro assunto aqui que pega, que é esse aqui, ó. Biometria. O que é biometria? Gente, até então, a senha, né, é um método de autenticação. O que vem a ser um método de autenticação? É um mecanismo que a gente usa para provar que é a gente mesmo que está acessando aquele sistema. Então, quando você acessa seu e-mail, você coloca lá joãodascouves@gmail.com. Aí ele pede a senha. Fala, olha, se você for o João das Couves, você vai saber a senha. Qual é a senha? Porém, a senha, a gente sabe que é muito comum uma pessoa conseguir a senha da outra, uma pessoa roubar a senha da outra. A gente ouve, né? Isso o tempo todo. Então, eles passaram a usar a biometria. A biometria, ela é uma tecnologia legal e tal, mas eu não sei se você já parou para pensar. Ela é um mecanismo usado para segurança. Né? Uma tecnologia não faz sentido se ela não tiver utilidade. Por exemplo, ó, meu telefone está travado nesse exato momento. Né? Aqui, ó. Aí eu olho para ele e ele destravou. Certo? E isso é o quê? É a biometria. Então a biometria é quando você, ao invés de usar uma senha, você usa partes do seu corpo para se autenticar no sistema. Existem no seu corpo alguns elementos que são biométricos, que te identificam de maneira única e exclusiva. E outra pessoa não consegue se passar por você. Mas que partes são essas, Pablo? Palma da mão, impressão digital, olhos, rosto, voz e por aí vai. Então a biometria, gente, hoje em dia, ela está sendo cada vez mais utilizada. Por quê? Porque é uma camada a mais de segurança. A biometria, ela pode ser usada substituindo a senha. Então, por exemplo, no meu telefone, ou eu tenho... antes a gente tinha a senha, e depois a gente passou a ter a biometria. Mas no meu telefone eu tenho dois. Quando eu ligo o meu telefone, ele pede uma senha, e depois que eu coloco a senha, ele pede a biometria. Tá certo? Ou seja, no meu telefone eu tenho o que eu chamo de... Segura agora, hein? Autenticação de dois fatores. Só que tem um cuidado que eu quero que você tome aqui, que é o seguinte. Ah, Pablo, então já sei. A autenticação de dois fatores é quando necessariamente eu tenho uma senha e a biometria? Não necessariamente. Não necessariamente. A autenticação de dois fatores, gente, é quando eu tenho dois fatores de autenticação. Tá certo? Aqui, ó. Dois fatores de autenticação. Não importando quais sejam.
Mas por que você está falando isso, Pablo? Porque existem questões que falam que a autenticação de 2 fatores é quando necessariamente eu uso senha e biometria. E aí eu te falo, não necessariamente. Poderia ser 2 senhas, poderia ser 2 biometrias, poderia ser, por exemplo, a biometria, e aí quando eu colocar a biometria, ele me manda um e-mail com uma senha aleatória. Você está entendendo? Então, a autenticação de 2 fatores é isso. É quando eu tenho 2 fatores de autenticação, mas não importa quais sejam eles. Pessoal, um outro detalhe que eu quero falar com vocês aqui, tá? É sobre o correio eletrônico. Correio eletrônico é o que a gente chama de e-mail. Tomem cuidado, pois na polícia vocês vão usar muito o e-mail, né? Hoje em dia, pessoal, nas empresas, o principal meio de comunicação eletrônica é o e-mail. Por mais que você tenha preguiça de enviar o e-mail, por mais que você pense que o e-mail não se usa mais, ah, não, Pablo, e-mail não usa mais não, dá preguiça, a gente prefere usar o WhatsApp e tal. Pois é, mas aí, você me desculpa de falar isso, mas não está em jogo o que você prefere. O que você prefere você pode guardar para você, quando você tiver sua empresa. Quando você entrar para a polícia, que é o que você quer, você vai ter que se adequar à tecnologia que é usada lá, tá? E hoje em dia, a gente ainda usa o e-mail, porque não faz sentido deixar de usar o e-mail, tá? Porém, você precisa ficar atento, pois o e-mail, ele não é uma comunicação segura. Ou seja, por padrão, o e-mail não é criptografado, embora você possa aplicar a criptografia nele. Mas, por exemplo, você fornecer dados confidenciais por e-mail, uma senha, um número de cartão de crédito e por aí vai, é extremamente arriscado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho no meu cartão de crédito aqueles programas de benefícios. Na verdade, todo cartão de crédito tem benefícios que te ajudam te incentivam a usar mais o seu cartão de crédito. Então, a minha irmã, ela tem um cachorrinho. É uma cachorrinha, chama Mel. E aí, outro dia, elas foram... eu acho que ela e minha mãe estavam almoçando, aí uma pegou a cadeira e não viu, a Mel estava escondida debaixo da mesa. E ela é um poodle bibelô, ele é bem pequenininho. Poodle não, é um Yorkshire que chama, né? E aí colocou a cadeira muito pesada, em cima da pata da Mel e sentou. Machucou a pata dela. Aí minha irmã me ligou desesperada, como é que eu vou fazer e tal. Eu falei, não, calma aí que no meu cartão de crédito, como eu tinha alguns programas de benefício, um dos que eu habilitei é a assistência PET, que se acontecer alguma coisa com o seu animalzinho, você pode levar em um veterinário e não paga nada. O cartão de crédito é que paga. Aí, eu acionei isso, minha irmã levou lá e tal, beleza. Só que a minha irmã pagou, e aí o cartão de crédito tinha que me reembolsar isso. E aí eu estava no processo de pedir o reembolso. E aí o pessoal do cartão de crédito me respondeu ao e-mail pedindo para que eu mandasse o número do meu cartão de crédito por e-mail, com meu nome, CPF, mais aquele código que está atrás do cartão de crédito. Eu falei, de jeito nenhum. Aí o pessoal respondeu, mas por quê? Eu falei, porque o e-mail não é uma comunicação segura, como é que você quer que eu te forneça o número do meu cartão de crédito? Não, mas somos nós mesmos, operador. Eu falei, não interessa, não vou passar. E aí eles pediram de outra forma. Ah, então manda pra gente pelo menos o número do seu CPF. Mandei. Nome, endereço? Mandei. Mas o número do meu cartão de crédito, não. Por quê? Porque o e-mail não é seguro. Então, a principal recomendação é que você não envie informações confidenciais por e-mail. Primeiro. Segundo, por mais que você receba um e-mail de alguém que seja conhecido por você, se esse e-mail contiver anexo, o que é o anexo? O anexo é um arquivo que vem junto da mensagem de texto. Então, se esse e-mail, se essa mensagem contiver um anexo, o que você vai fazer? Antes de abrir o anexo, verificá-lo com uma ferramenta de segurança. Isso é para todos. Eu acabei de fazer uma questão de 2022 falando isso. Ah, porque o usuário recebeu um e-mail de uma pessoa que era muito amiga dela. Né? Só que esse e-mail tinha um arquivo anexo. O que ela deve fazer? Ela deve fazer a verificação com o software de segurança antes de executar o anexo. Pois, se o anexo for malicioso, né, e ela não fazer essa verificação,
ela corre o risco de, enfim, desse anexo infectar o computador dela. Beleza? Tranquilo? Então, toma cuidado com isso, pois é um assunto que cai bastante em prova. Eu quero te falar mais uma coisa aqui que vai ser extremamente importante. Eu quero te falar também sobre o antivírus. Gente, o antivírus, ele é um software de segurança. Ele detecta, né, vírus de computador, que são programas maliciosos. Na verdade, hoje, nós temos uma grande gama de programas maliciosos além dos vírus. Os vírus têm uma característica, mas, como eu disse, existem vários outros softwares maliciosos. Então, além dos vírus, nós temos cavalo de Troia, nós temos adware, spyware, nós temos keylogger, nós temos screenlogger, worm, backdoor, rootkit. Então, nós temos uma grande coleção de softwares maliciosos, mas o antivírus ele detecta essencialmente vírus. E como que ele vai conseguir detectar um vírus? Bom, é necessário que ele esteja atualizado. Deixa eu te dar uma explicação. Surgiu aí em 2020, 2019, final de 2019 no mundo o coronavírus. Né? Já tinha há um tempo atrás, mas aí ele surgiu forte, foi agora, tanto que virou a pandemia. Né? E aí as pessoas começaram a se contaminar. E só aqui no Brasil, centenas de milhares de pessoas morreram por causa desse vírus, fora as que foram contaminadas e não morreram. E aí a gente começou a tomar a vacina. E essa vacina, ela contém anticorpos que nos defendem contra aquele vírus. Então, para que a gente possua uma defesa contra determinado vírus, é necessário que a gente adquira a vacina. O seu antivírus é a mesma coisa. Porém, nós não estamos falando de vírus biológico, nós estamos falando de vírus de computador. O seu antivírus é um software que detecta softwares maliciosos. Porém, para que ele consiga detectar um vírus, é necessário que ele possua uma vacina, que é um pequeno software que foi criado pela fabricante do antivírus, né? E quando esse software está no seu computador, ele consegue detectar e eliminar aquele vírus para o qual ele foi criado. Tá. Então não basta que o seu antivírus esteja instalado no seu computador. É necessário que ele esteja atualizado, ou seja, que você possua as vacinas mais recentes. Esse processo de atualização do antivírus, por muitas vezes, ele é feito de forma automática. Os antivírus, eles possuem um serviço de atualização. Beleza? Uma outra coisa, mesmo que o seu antivírus possua proteção em tempo real, o que é proteção em tempo real? À medida que os arquivos vão sendo trabalhados, à medida que os arquivos vão entrando no seu computador, esses arquivos já vão sendo verificados, tá? Recomenda-se fazer constantes verificações. Mas o que são essas verificações? As verificações são o seguinte. Porque quando você está com o antivírus ligado, ele está em proteção em tempo real. Ou seja, ele está te protegendo à medida que as informações estão sendo trabalhadas, os arquivos estão sendo movimentados, abertos, editados e tal. Só que às vezes passa batido. E aí é recomendável você solicitar uma verificação, um escaneamento. Então o seu antivírus vai começar a rastrear os arquivos do seu computador em busca de vírus. Porém, nós temos dois tipos de verificação. Nós temos a verificação rápida,
Na verificação rápida, ele vai procurar somente naqueles locais que são mais comuns de terem um vírus. Algumas pastas do seu computador são alvos desses vírus. Então, estatisticamente, a maioria dos vírus vão para lá. Então, quando você pede uma verificação rápida, ele vai verificar exatamente nessas pastas. E nós temos a verificação completa. Na verificação completa, ele verifica todos os arquivos de todas as pastas, e não essas que são mais comuns. Ok? É como se fosse assim. Ficamos sabendo que em determinada região de Belo Horizonte tem muita arma ilegal. Vamos subir lá e fazer uma verificação rápida. Então, onde que é mais comum da gente encontrar armas? Vamos nas áreas de tráfico, onde a gente sabe que o tráfico é mais intenso. Isso é uma verificação rápida. A gente vai onde é mais comum de encontrar. Agora, e a verificação completa? Vamos entrar em tudo quanto é lugar. Maternidade, vamos entrar em igreja. Não, mas vai achar arma em maternidade? É uma verificação completa. Por isso que ela demora mais. Então ele procura até nos locais improváveis. Tá certo? Então, se liga nisso. Eu acho que esse exemplo ficou muito claro para você. Pessoal, quando um vírus é encontrado, ou seja, quando o nosso antivírus ele consegue encontrar um vírus, quais são as opções que ele vai nos mostrar? Você tem as opções de remover o vírus do arquivo, você tem a opção de colocar o arquivo em quarentena, excluir o arquivo ou ignorar. Mas o que seria isso? Bom, então vamos lá. O que você tem que entender é que o vírus, né? Deixa eu fazer um desenho aqui que vai ficar bem mais claro, quer ver? Quando entra no seu computador, o que entra não é um vírus, é um arquivo. E esse arquivo está infectado por um vírus. Certo? Então, o vírus, ele sempre está dentro de um arquivo. Então, a opção que você teria, a primeira opção, seria você conseguir tirar esse vírus do arquivo sem excluir o arquivo. Então, essa é a primeira opção. Remover o vírus do arquivo. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes, o antivírus ele não é capaz de remover aquele vírus, ou por não ter a vacina, ou por não ser capaz. Aí você tem a opção do seguinte, colocar o arquivo em quarentena. Porque quando você coloca o arquivo em quarentena, ele fica meio que em uma espécie de área de isolamento, tá? Mas ele não vai ter contato com outros arquivos, porque o perigo é ele ter contato com outros arquivos e infectar esses outros arquivos. Mas quando você coloca ele em quarentena, isso não acontece. Tá certo? Então, ele não poderia ser usado enquanto ele estivesse em quarentena, ele estaria no seu computador, ele não teria sido excluído, mas ele também não infectaria outros arquivos aí do seu computador. Essa é a segunda opção. A terceira opção é, eu não quero quarentena, nada, então você exclui o arquivo, porque quando você exclui o arquivo, meio que você corta o mal pela raiz. Tá? Então, excluir o arquivo. E a quarta opção é você ignorar. Você ignora e finge que nada aconteceu. Ok? Então, isso é sobre o antivírus. Tá? Porém, o antivírus, gente, ele é uma linha de defesa. Mas ele não é a única que existe. Veja bem, eu já te falei, então vamos lá. Eu já te falei do antivírus. Certo? Eu já te falei de senha. Eu já te falei de biometria. E ainda tem muita coisa, tá? Que eu não consigo falar em apenas uma aula. Tem muita coisa ainda.
ainda falta um outro recurso que eu quero te falar, que é esse aqui, ó. Firewall. O firewall, ele é... Muito cuidado com essa informação que eu vou te passar aqui, ó. Como se fosse um porteiro. Em qual sentido? Gente, qual que é a função, por exemplo, de um porteiro? O porteiro, ele controla tudo que entra e que sai de uma empresa, de um prédio, de uma casa. É ou não é? Então, o porteiro, quando você passa por ele, ele não detecta se você está doente, se você está com algum tipo de vírus ou coisa assim. Ele simplesmente permite ou nega a sua entrada naquele local. Fica assim, ó, que legal, você tem permissão para entrar. Ou, não, você não tem permissão para entrar. Então, esse é o trabalho do porteiro, né? É isso que ele faz. Ou seja, ele controla tudo que entra e que sai de um computador ou de uma rede. Ou no caso do porteiro, ele controla todo mundo que entra e que sai de um prédio, de uma casa, de um estabelecimento. Ele não detecta vírus, mas ele é um mecanismo de defesa. Porque se você precisa controlar quem está entrando e quem está saindo, né? Então nós vamos usar o quê? O porteiro. No caso do computador, é importante a gente ter antivírus, é importante a gente ter biometria, é importante a gente ter senha, porém, a gente precisa também de um método para controlar o quê? Aquilo que está entrando e aquilo que está saindo do nosso computador ou da nossa rede. Aí nós vamos usar o firewall, tá? Para você entender o firewall, aqui ó, ele pode vir na forma de hardware, tá? Ou software. Tá, gente? Então o firewall, ele vem ou na forma de hardware ou na forma de software. Então na prova pode falar, tá? Que ele vem, né? Que ele pode ser na forma de hardware ou software. Ah, é um hardware ou um software, tá? E ele não detecta vírus e nem outros softwares maliciosos. Tá, gente? A função dele não é essa. Ele controla o que entra e o que sai de um computador ou de uma rede. Então, fiquem atentos ao firewall. Eles sempre vão falar na prova filtro, regula o tráfego, filtragem de pacotes, termos assim. Tá certo? Bom, pessoal, essa aula eu vou finalizar por aqui. Eu quero saber o que vocês acharam. Deixa aí para mim nos comentários. Se tiver alguma dúvida, pode deixar que eu passo e respondo. Tá certo? Dá um clique aí no joinha, assina o nosso canal. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Em breve, mais aulas para vocês com foco na Polícia Civil de Minas Gerais. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.